Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião, aqui ao nosso encontro de quarta-feira. Que os amigos espirituais que orientam e coordenam o trabalho da Casa de Dr. Augusto Silva estejam conosco, nos inspirando, nos intuindo e abençoando cada um de nós que aqui nos reunimos, buscando os ensinamentos da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. E tenhamos todos uma boa noite. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que nós, se fizesse uma pergunta, eu gostaria que nós virasse para dentro de si e indagasse de si mesmo, de você mesmo. Eu sou uma pessoa inquieta? Eu sou inquieto ou inquieta? Paremos um pouquinho para pensar. Sim, não, às vezes. E o que é inquietação? Porque para responder esta pergunta, eu tenho que saber o que é inquietação. Se nós formos buscar no dicionário, nós vamos encontrar a seguinte definição. É uma perturbação, causada por incerteza ou apreensão. Uma definição muito interessante. Perturbação causada por uma incerteza ou uma apreensão. Ansiedade entra como sinônimo, apoquentação, estado de insatisfação, falta de sossego, que é que a gente logo pensa, a pessoa inquieta, ela não tem sossego. Então, de uma forma assim bem simples, a inquietação, ela é uma alteração no meu comportamento, porque se é uma perturbação, ela altera um determinado comportamento. E essa alteração no comportamento pode, por vezes, e quase sempre, nos levar a nervosismos e a excitação. Então, de uma forma assim prática, o inquieto, ele tem em seu comportamento respostas muito sobreexcitadas, ele se irrita facilmente e faz com que a pessoa se torne uma pessoa apressada. Porque, como nós vimos, ele perturba, ele altera, a inquietação, ela altera o nosso comportamento. E aí, por isso, desse entendimento do que é inquietação, nós vamos entender, a partir daí, a advertência do apóstolo Paulo em sua carta ao povo de Filipos, que é a carta que Paulo escreve aos filipenses, e em um trecho da carta, que é a referência do estudo de hoje, ele diz assim, para os seus amigos: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos. E aí, no primeiro momento, a gente já começa a entender a advertência de Paulo, porque se é uma perturbação que muitas vezes eu sou por conta de uma incerteza, de algo que eu não sei se vai acontecer, por que eu vou me inquietar? Não vos inquieteis, por coisa alguma. E essa carta que Paulo escreve aos filipenses, para os estudiosos, ela tem uma característica muito interessante. Não obstante Paulo estar preso quando ele escreve essa carta, os estudiosos acreditam que essa é uma das cartas mais alegres de Paulo.
em que ele expressa para aqueles cristãos um sentimento de gratidão profunda, de confiança, de esperança, e dá estímulo para que aquelas pessoas vivessem uma vida mais reta, mais iluminada. E aí ele faz essa advertência: não vos inquieteis por coisa alguma. E este aviso de Paulo lá atrás, meus amigos, ele é muito importante para os nossos dias atuais, não é mesmo? Quem hoje não está vivendo momentos de inquietude por conta de incertezas? E essa inquietude está tirando muitas vezes a nossa paz. E aí, nós vamos agora lembrar, ou melhor, trazer o que o Emmanuel faz nos comentários deste texto. Que nós vamos usar um texto aqui de referência, que é um texto do Emmanuel, que o título é exatamente Não te inquieteis, não te inquietes, aliás, que está na obra Palavras de Vida Eterna, e aí o Emmanuel faz algumas considerações para nós. Então, nós vamos tirar algumas considerações do Emmanuel para a gente entender do porquê da advertência do apóstolo Paulo. Diz o Emmanuel: em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. A inquietação, diz o Emmanuel, é como se fosse um gatilho para grandes estragos em nós. A palavra que ele usa é calamidades. Então, é ponto de partida para grandes distúrbios em nós. E, por vezes, distúrbios físicos e distúrbios do nosso psiquismo. Então, o Emmanuel ele tem razão quando ele afirma que é fator desencadeante de numerosas calamidades. Nós fomos buscar algumas pesquisas do que esse sentimento, o que é essa perturbação, o que essa falta de sossego provoca em nós, no nosso corpo físico e no nosso psiquismo. E aí nós elencamos algumas dessas alterações. Uma das coisas que é primeiro percebida é a alteração do sono. A pessoa inquieta, ela muitas vezes não permite que o sono chegue, porque ela fica remoendo, né, se preocupando com coisas, lembram que é uma incerteza, né, e o sono não chega. E quando chega, ele não é contínuo. A pessoa fica com sono muito descontrolado. É claro que há outros gatilhos para o que nós vamos elencar aqui. Não é só a inquietude que provoca alteração do sono e outras coisas que nós vamos falar aqui, mas ajuda. É também fator desencadeante. Você fica com tensão muscular. Por quê? Você provoca uma reação no seu corpo com a inquietação e essa resposta fisiológica do organismo é uma consequência de um fator emocional, que é a inquietude. Você começa a tensionar os nervos por conta desse desassossego. Irritabilidade. A pessoa inquieta, ela é extremamente sensível, irritável. Ela é aquilo que nós chamamos, fica à flor da pele. A qualquer incômodo, a qualquer estímulo externo, ela perde o controle. Porque justamente o seu pensamento, o seu entendimento, o seu coração não está naquele momento, então irritou, ela se demonstra nervosa, excitada e põe para fora. Isso também é um sintoma. E tem um outro
muito interessante, que eles falam que é uma sensação de desconexão consigo mesmo. O que é essa sensação? É como se eu, que estou inquieta, estivesse vendo o meu comportamento de fora, e eu não posso interferir. Olha que interessante. É como se eu estivesse fora de mim e não pudesse fazer nada para me controlar. Eles chamam de sensação de desconexão consigo mesmo. Eu estou vendo que eu estou inquieto. Eu estou vendo que eu estou irritado, mas eu não consigo agir. É como se fosse uma outra pessoa. Olha que interessante. Que sintoma mais diferente, né? Quando a pessoa está inquieta. Quantas alterações, né? Nós citamos aqui algumas delas. A perda do sono, a irritabilidade, a tensão muscular e essa sensação de desconexão consigo mesmo. Tudo isso provocado por esse sentimento de apoquentação, né? E quase sempre, meus amigos, essa falta de sossego tem a ver com algo muito interessante. Como é uma incerteza, essa preocupação é algo que ainda não aconteceu. Nós ficamos inquietos por algo que ainda não aconteceu, por algo que está por vir. Nós nos inquietamos com o amanhã, disse Jesus, uma advertência muito relevante para todos nós. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o que tira o nosso sossego, a nossa tranquilidade, é aquilo que ainda não aconteceu. Quem sabe do amanhã? Quem de nós sabe do amanhã? Quem sabe da hora seguinte que está se aproximando? Muitas das nossas aflições vêm por conta dessa expectação do porvir. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, disse Jesus. Não se aflija por antecipação, porque, diz o Emmanuel, em uma das suas mensagens, ele diz assim, não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço da tua parte. Olha que interessante. Às vezes, a própria força das coisas pode resolver aquele problema que está nos desequilibrando. Então, é como se essa inquietação, meus amigos, fosse fantasmas. E, na verdade, são fantasmas, porque eles ainda não existem. Essa preocupação com o porvir, essa aflição pelo que ainda não aconteceu, são fantasmas que surgem em nosso pensamento, em nosso íntimo, e que, por ser fantasmas, é indispensável que receba também a nossa indiferença. Precisamos ficar indiferentes a esses fantasmas que nos assombram e que não acrescentam, que não nos elevam, que não nos dá tranquilidade e paz. E isso, muitas vezes, faz com que nós percamos muita oportunidade de fazer o bem, de trabalhar no bem, de exercer. Porque se eu estou me ocupando com o que ainda não aconteceu, eu estou perdendo o tempo presente. E o tempo presente é o momento em que eu deveria estar vivendo. Por isso, a advertência do apóstolo. Não vos inquieteis. E aí, dado esse comentário do Emmanuel, né, essa observação que nós fizemos aqui, e a gente precisa entender que para a gente ter tranquilidade na vida, uma das coisas que a gente precisa tirar de nós é a inquietação. Senão nós não vamos ter tranquilidade. Mas o benfeitor, ele vai um pouco além. Ele ainda traz uma grande advertência para nós, dizendo assim, contudo,
a pretexto de aboli-la, porque nós dissemos aqui que para a gente ter tranquilidade tem que eliminar a inquietude. Mas, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Por quê? Poderia pensar que para eu não sofrer as aflições do mundo, para eu não me envolver com as coisas do mundo, eu vou me acomodar, não vou fazer nada. Daí, sem fazer nada, nada vai tirar meu sossego. Estou fazendo nada, nada vai me inquietar. Então, quando Paulo nos convida a não ficarmos inquietos, ele não está nos convidando à ociosidade. Porque a gente pensa, o inquieto, o contrário de inquieto é quieto. Então, eu vou ficar quieto, mas não é. Se Deus nos honrou com a possibilidade de trabalharmos, e trabalho é lei divina, é lei natural, estudada por Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, como uma lei que existe, aliás, para nos trazer felicidade. Se essa lei é uma lei criada por Deus, Deus não irá nos deixar de dar recursos para que nós tenhamos paz no cumprimento do nosso dever. Então, trabalhando, não é a falta do trabalho que vai fazer e vai garantir a minha paz. Não é. É o trabalho, é o movimento. Mas o que eu preciso aprender é levar o trabalho, levar o movimento com serenidade, com tranquilidade, com calma, sem inquietação, sem essa ansiedade, porque, como nós dissemos, é por algo que ainda não aconteceu. E aí, para complementar o quanto é importante, o quanto é relevante, o quanto é valioso, nós não nos entregarmos à ociosidade por desculpa nenhuma, porque para fugir da inquietação, eu vou me entregar à ociosidade. A gente vai trazer aqui o relato, na verdade não é o relato, nós vamos contar a história de um espírito desencarnado, e a história desse espírito, de uma forma bem resumida, está narrada por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Para quem não conhece a obra do livro Céu e Inferno, nessa obra aqui, que é a quarta obra da codificação espírita, nós vamos encontrar neste livro a explicação da justiça de Deus à luz do ensino dos espíritos. E nesse livro nós vamos encontrar demonstrações da imortalidade da alma, muito bem esclarecido por Kardec pela espiritualidade, e também a condição do espírito após o seu desencarne, de acordo com a vida que ele esteve aqui na matéria. Então, seria a consequência dos atos praticados aqui, demonstrada através do depoimento desses espíritos do plano espiritual. Então, os espíritos são entrevistados, é como se fosse uma entrevista que Kardec faz com eles, para contar para nós que ainda estamos aqui, a situação deles no porvir. No porvir. Não para nos inquietar, mas para nos demonstrar e nos orientar da nossa conduta aqui, para que nós não soframos as consequências lá. Não vos inquieteis pelo que eles falam aqui, tá? Não é esta a proposta. Tá? Porque nós precisamos evitar a inquietação, mas não podemos evitar a oportunidade de sermos úteis. Jamais. E o espírito que nós vamos trazer aqui, o texto que nós escolhemos aqui para acrescentar no que Paulo, no que o Emmanuel nos traz, no Não Te Inquietes, o espírito chama Angélico.
E, dentre as categorias que Kardec classificou aqui, é interessante que ele coloca como espíritos entediados no plano espiritual. Então, ela narra da sua experiência, né? Aqui, ela, na verdade, ela veio narrar para nós um resuminho de como era a vida dela aqui na Terra, mas era uma pessoa completamente neutra. Nós vamos perceber que era uma pessoa que se anulava para os sentimentos, para a sua família, para o seu marido. Como dizem os espíritos aqui, ó, Angele, ou Angeli, era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil aos outros quanto a si mesma. Sem defeitos sérios, olha que interessante, sem defeitos sérios, mas também sem qualidades. Ela fez a infelicidade do marido e foi desleixada com o futuro dos próprios filhos. Ela não devia ser inquieta, né? Porque tanta ociosidade, tanto desleixo, nada a perturbava, mas tem consequências. Então, dizem os espíritos, a sua existência foi improdutiva. Não tinha defeitos sérios, mas também não desenvolveu virtudes. Foi nula. Nulidade sobre a terra. Então, esse espírito, ela está no plano espiritual completamente desorientada. Agora ela está inquieta. Porque se anulou na Terra e não viveu as experiências, a colheita, né, dos bons frutos do que semeou. E aí, os espíritos, então, deixam o alerta para todos nós. Alerta que nós devemos assimilar, que nós devemos aprender e devemos fazer das orientações dos espíritos uma prática na nossa vida. É para isso que a doutrina espírita nos presenteou com tanto ensinamento. É para que nós possamos ter vida mais sublimada, mais nobre, com o exemplo daqueles que nos antecederam, que já desencarnaram, e vem nos alertar, vem nos ensinar, para que nós tenhamos um comportamento mais maduro, mais sereno, mais tranquilo, sem muitas perturbações. Sem muitas, porque disse Jesus, no mundo tereis tribulações. Mas, porém, contudo, todavia, acrescenta o Cristo, tem de bom ânimo. Então, o alerta da espiritualidade, trazendo o exemplo desse espírito, é o seguinte: o homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é sua própria essência. Nós sabemos que o espírito nunca está inativo. Então, é da essência do espírito ele estar em atividade. Já a atividade do corpo é uma necessidade. É da lei que nós estejamos encarnados, nos movimentando, sem ociosidade. Cumpre-se, portanto, as prescrições da existência como espírito votado à paz eterna. Cumpramos tudo aquilo que nós nos prescrevemos a fazer. Lembrai-vos de que a paz a que aspiras só vos será concedida pelo trabalho. Então, se nós buscamos tranquilidade, é só o trabalho que irá nos conceder, não a ociosidade. Não a inquietude que muitas vezes, para não entrarmos neste ambiente, nós usamos a desculpa do ócio. Se eu não fizer nada,
nada tira minha tranquilidade. Então eu vou me isolar. Mas não é isso. Lembrai-vos de que a paz a que aspirais só vos será concedida pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Olha que coisa muito interessante. Vou ler de novo. Assim, quanto mais protelardes o trabalho, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Então, quanto mais eu deixar o trabalho para depois, mais eu vou ficar ansiosa para trabalhar. Olha que coisa, porque é só isso que garante a paz. Então, eu deixo de trabalhar, postergo o trabalho, mas a ansiedade em buscar trabalho, ela vai me incomodar, ela vai me perturbar, porque é da natureza do espírito a atividade. Então, quando você nada contra a corrente, quando você faz um movimento contrário à lei, você instintivamente busca o reajuste com a lei. Então, se eu não faço o trabalho, a minha ansiedade vai durar ainda mais, porque eu vou querer trabalhar. Trabalhar incessantemente, cumpra todos os teus deveres, sem exceção. Todos os nossos deveres, sem exceção. Com zelo, com coragem e com perseverança. Todos os nossos deveres, meus amigos, no dia a dia, têm que ser executados com, no mínimo, esses 3 itens aqui colocados pelos Espíritos. Zelo, com coragem e com perseverança. A fé vos sustentará. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. E contai com o auxílio dos amigos que vos estendem a mão, verdadeiros sustentáculos de quantos vão aurir suas forças na crença do Senhor. Então, a orientação dos espíritos neste momento é para que nos entregamos ao trabalho. Porque, como diz o Emmanuel, ele não era inquieto, o apóstolo Paulo, mas também não era ocioso. Então, o que nós precisamos aprender é conciliar as nossas atividades, as nossas obrigações, os nossos deveres, os nossos compromissos, com a responsabilidade de que somos seres imortais. Deus está no comando. Se eu estiver exercendo o meu trabalho com zelo, com coragem, com perseverança, eu estou cuidando. E se eu estou cuidando, alguém está cuidando de mim. Então, não vos inquieteis por coisa alguma. Se nós começarmos a perceber que esse sentimento está querendo ganhar corpo em nós, tomemos as devidas precauções, vamos serenar o nosso pensamento, vamos orar a Deus, vamos pedir equilíbrio. E se nós não soubermos como resolver, entregamos na mão de Deus, porque diz o Emmanuel, às vezes a vida por si só vai resolver o problema, sem nenhum esforço nosso. Isso se chama fé, confiança, desde que eu esteja trabalhando. É a fé com obras, é a fé com obras, com trabalho, com movimento, e com a certeza de que Deus vela e cuida de todos nós. O futuro está nas mãos daquele que é infinitamente bondoso, misericordioso, o nosso Pai Celeste. E que não estamos sozinhos. Dizem os Espíritos, eles estão conosco, nos amparando e nos auxiliando. Então, lembremos da advertência do apóstolo. Não vos inquieteis por coisa alguma, que nada tire a nossa paz. Que assim seja.